Olá, boa noite. 6 em ponto. Hoje é quinta-feira, 12 de setembro de 2024. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Edição especial do livro Direito Concreto, Sentenças que Fizeram História, traz sentenças proferidas por 2 magistrados do TJMG. Justiça decide que consumidor sorteado em promoção deve receber o prêmio. Termina amanhã, sexta-feira, mais uma edição do encontro Mulheres na Justiça. CNJ e PNUD selecionam instituição para a realização de pesquisa sobre audiências na Justiça. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. A edição especial do livro Direito Concreto, Sentenças que Fizeram História, traz sentenças proferidas por 2 magistrados do TJMG. Quem tem os detalhes é a repórter Denise Guimarães. Sentenças históricas proferidas pelos desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Marcelo Guimarães Rodrigues e Valéria Rodrigues, quando ainda eram juízes de primeira instância, fazem parte da nova edição do livro Direito Concreto, Sentenças que Fizeram História, publicado pelo Instituto dos Magistrados do Brasil e pela Escola Nacional Superior do Instituto dos Magistrados. A publicação, lançada este mês, é um compilado de 29 sentenças marcantes proferidas por magistrados de todo o país. O desembargador Marcelo Guimarães Rodrigues teve sentenças publicadas desde as primeiras edições do livro, lançado em 12 volumes de 1980 até meados de 1990. Na edição deste ano, o magistrado participa com uma decisão de quando era juiz na comarca de Cláudio. Segundo o desembargador Marcelo Rodrigues, o caso mencionado no livro ocorreu quando havia começado a carreira na magistratura e envolveu a morte de um operário de 19 anos. Ele sofreu um acidente de trabalho em uma usina de destilação de álcool, quando estava depositando bagaço de cana em uma esteira. O magistrado entendeu que a usina assumiu o risco de causar o acidente, caracterizando culpa grave. A decisão proferida pela desembargadora Valéria Rodrigues, então juíza do Juizado da Infância e da Juventude da comarca de Passa Quatro, retrata o caso da aplicação de uma medida socioeducativa a um adolescente flagrado pela Polícia Militar de Minas Gerais conduzindo um veículo. O livro Direito Concreto, Sentenças que Fizeram História, traz também sentenças proferidas por importantes nomes do judiciário brasileiro, como o ministro do STF, Luiz Fux, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, e a ex-juíza e parlamentar fluminense Denise Frossar. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Denise Guimarães. Uma agência de publicidade e um frigorífico em Minas Gerais foram condenados a fornecerem a um consumidor o prêmio de R$6 mil que ele teria ganhado em uma promoção. A decisão é da 17ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que modificou decisão da comarca de Sete Lagoas. O comprador participou de uma campanha promocional realizada pelo frigorífico entre julho e setembro de 2020. Pela promoção, a cada produto da marca adquirido, a pessoa concorreria ao sorteio de vários prêmios. O consumidor alegou que foi sorteado, mas que não recebeu os prêmios, porque teria sido desclassificado devido a uma mudança no regulamento da promoção. As empresas se defenderam, sustentando que foi dada a publicidade sobre a alteração do regulamento. Esse argumento foi acolhido pelo juiz
juízo de primeira instância que negou os pedidos iniciais. Diante disso, o consumidor recorreu e conseguiu reverter a decisão. O relator desembargador Evandro Lopes da Costa Teixeira afirmou que é considerada publicidade enganosa quando não há informação clara de caráter publicitário ou por omissão sobre determinado produto ou serviço, ainda que de natureza promocional, capaz de induzir o consumidor ao erro. Especialistas podem se inscrever para audiência pública sobre o uso de inteligência artificial no Poder Judiciário. As informações com René Almeida. O Conselho Nacional de Justiça convoca por meio de edital instituições e especialistas que possam contribuir com a regulamentação do uso de inteligência artificial no Poder Judiciário. Os interessados em participar da audiência pública marcada para os dias 25, 26 e 27 de novembro, no auditório do CNJ, têm até o dia 16 de setembro para realizar inscrição. O formulário está disponível no portal do CNJ. A minuta indica alterações na resolução que estabelece diretrizes sobre ética, transparência e governança na produção e no uso de inteligência artificial no Judiciário brasileiro. O texto foi desenvolvido pelo Grupo de Trabalho sobre Inteligência Artificial no Poder Judiciário do CNJ. Poderão se inscrever órgãos, entidades da sociedade civil, especialistas, instituições públicas e privadas e pessoas físicas. O objetivo é aprofundar as discussões sobre a regulamentação do uso de sistemas de inteligência artificial generativa baseada em grandes modelos de linguagem no Judiciário. Da agência Rádio Web, René Almeida. A seguir no próximo bloco. Termina amanhã, sexta-feira, mais uma edição do Encontro Mulheres na Justiça. E ainda, CNJ e PNUD selecionam instituição para a realização de pesquisa sobre audiências na Justiça. São 6h07, nós voltamos em instantes. Aguarde. Termina amanhã, sexta-feira, mais uma edição do Encontro Mulheres na Justiça. A repórter Isabela Melano traz os detalhes. Promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, a terceira edição do evento debate os novos rumos da Resolução CNJ número 255, que se trata da Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário. Ao longo dos 2 dias de encontro, diversos painéis e oficinas discutem a adoção de medidas para assegurar a igualdade de gênero nos órgãos do Judiciário. O evento tem a parceria da Enfam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, e aborda também os desafios para efetivar a resolução, o julgamento com a perspectiva de gênero, a construção dos direitos humanos das mulheres e a liderança feminina nas organizações. Na mesa de abertura, a conselheira do CNJ, presidente do Comitê de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário, Renata Gil, afirmou que o encontro traz luz para os novos desafios voltados à implementação desta ação afirmativa. As mulheres, elas foram muito inibidas, sim, dessa participação ao longo da carreira. Então, elas não chegaram, não é porque elas não quiseram, é porque muitas vezes elas não puderam. E o nosso papel agora, já que a gente tem legislação, já que a gente tem resolução, é fazer valer essa resolução, por vários aspectos, né? A proteção da mulher no seu período menstrual, né? A gente tem problema com filho na escola, às vezes não tem ninguém. São situações biológicas, né? E situações da conformação ainda da sociedade patriarcal que a gente vive, que impedem a mulher de galgar esses cargos. Então, o meu compromisso é de fiscalizar o que o ministro Barroso construiu para a gente. O comitê é responsável pela elaboração de estudos, análise de cenários, diálogo com os tribunais e proposições concretas para ampliação da representação feminina. A desembargadora Salise Sanchonetti, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e que atuou como coordenadora do Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação no Poder Judiciário, apontou que, apesar dos avanços, o Poder Judiciário ainda está longe de bater a meta de 40%
40% de presença feminina nos tribunais. O risco de retrocesso ele é iminente, então a nossa fiscalização ela tem que ser mesmo permanente. Então, pensando em sistematizar os nossos desafios para a efetivação da resolução, um deles, o acesso histórico das magistradas aos tribunais, e o outro é o acompanhamento num panorama regional ou nacional, que não sofreu grandes modificações até agora, porque, infelizmente, muitos desses ingressos de mulheres corresponderam a aposentadorias de mulheres. No painel Justiça em Números, pouquíssimos tribunais que já estão com 40% de mulheres. A Justiça Federal está longe de acontecer ainda. O TRT, que hoje tem ali 5 tribunais já com mais de 40%, em agosto tinha 7. Justiças estaduais, nós tínhamos 5 no início de agosto. Mesma coisa, agora só temos 3 que estão com mais de 40%. Então, é um trabalho que precisa ser acompanhado. Ainda nesta quinta-feira, o ministro Mauro Campbell Marques, corregedor nacional de justiça, que compunha uma das mesas do encontro Mulheres na Justiça, reafirmou o comprometimento da corregedoria em alcançar a paridade de gênero. Estamos a falar de política inclusiva para a paridade de gênero, de atualização deste país. Nós temos que lutar para que este evento aqui fique para a história do CNJ. E isso, repito, é política pública que a Corregedoria Nacional de Justiça participará e velará com afinco e probidade. Cabe destacar que a primeira edição do Encontro Mulheres na Justiça aconteceu em novembro de 2022. Já a segunda edição foi realizada em agosto de 2023, ocasião em que foi elaborada a Carta de Brasília pela Igualdade de Gênero no Poder Judiciário. Desta edição participam a desembargadora Paula Cunha Silva, integrante do Fórum Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, doutora Mariana de Lima Andrade, juíza auxiliar da presidência do TJMG, doutora Lívia Lúcia Oliveira Borba, juíza de Direito Auxiliar de Belo Horizonte, a juíza Roberta Chaves Soares, titular do 4º Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Belo Horizonte, designada para representar a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, e da magistrada Juliana Mendes Pedrosa. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Isabela Melano. Vem aí o Dia das Crianças e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio do Núcleo do Voluntariado, está com uma campanha de arrecadação de brinquedos novos ou usados em bom estado de conservação. As doações podem ser entregues nos pontos de coleta do TJMG até o dia 9 de outubro. Todos os brinquedos arrecadados serão distribuídos para instituições que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social. Há pontos de coletas, por exemplo, no edifício sede, aqui no TJMG, na Avenida Afonso Pena, 4001. Os endereços com os outros pontos estão no nosso portal tjmg.jus.br. Há como participar da campanha fazendo também doações em dinheiro, por Pix ou transferência bancária. Os dados também estão disponíveis no portal. Acesse tjmg.jus.br. CNJ e PNUD selecionam instituição para a realização de pesquisa sobre audiências na Justiça. As informações com Breno Zonta. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, abriram uma seleção de entidades sem fins lucrativos para a realização de pesquisa qualitativa nacional. O objetivo é medir a percepção das partes, da advocacia e do Ministério Público sobre o atendimento nas audiências de instrução. A pesquisa vai contribuir também para o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, buscando identificar gargalos comunicativos e contribuindo para a educação, a conscientização e a capacitação de pessoas do Judiciário. A instituição selecionada deverá realizar um levantamento e uma análise dos dados em ao menos uma unidade judiciária de cada uma das 5 regiões brasileiras e por ramo de justiça, ou seja, estadual, federal, trabalhista, eleitoral e militar. A coleta de dados será virtual e presencial, sendo que as audiências de instrução presenciais devem abranger no mínimo metade da observação da pesquisa. As propostas devem ser encaminhadas até 20 de setembro deste ano. Para mais informações, acesse o edital de convocação, que está disponível no site do CNJ. Da Agência Rádio Web, Breno Zonta.
6h16, o TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias pelo YouTube, com imagens direto aqui do nosso estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e à Rádio TJ Minas. E, claro, continue acompanhando a nossa programação. Uma ótima noite para você, para sua família. A gente se encontra amanhã. Tchau!